Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alisson Souza de Almeida, ministro da disciplina de História, e hoje nós vamos falar sobre período entre guerras. Qual foi esse período entre guerras? Professor, qual foi esse momento? Período entre guerras, vale lembrar que é um período muito importante da história do mundo, tá bom? Da história mundial, que você vai ouvir muito falar. Foi um período que teve seu início no fim da Primeira Guerra Mundial de 1918, e se estendeu até o início da Segunda Guerra Mundial de 1938, ou seja, o período entre guerras ele durou exatamente 20 anos. E ele foi marcado por constantes crises econômicas. Por que, professor, constantes crises? Lembra da Primeira Guerra Mundial? Vários países foram quebrados, vários países foram destruídos. Pois é, a indústria, o comércio, a agricultura e todos os outros setores dos outros países, inclusive o setor financeiro, eles foram abalados, porque o setor financeiro na Primeira Guerra Mundial era utilizado para custear o exército e as guerras de cada país. Agora, com o fim da Primeira Guerra Mundial, eles não tinham poder aquisitivo para custear a economia do próprio país. Antes da Primeira Guerra Mundial, quem é que dominava? França, Inglaterra e Alemanha. Eles é que forneciam os produtos industrializados para os demais países, né? Mas com o fim da Primeira Guerra Mundial, esses países quebraram. E os outros países subsequentes que eram beneficiados pelos produtos industrializados fornecidos por França, Inglaterra e Alemanha, não tinham mais esses produtos. E agora a economia desses outros países começaram também a se quebrar. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, quem dominou? Estados Unidos. Estados Unidos começou a lucrar com a venda desses produtos industrializados para toda a Europa. No entanto, na década de 20, o que aconteceu? Esses países que até então estavam quebrados começaram a se recuperar e a conquistar os seus mercados de venda, fazendo com que os Estados Unidos, que pós Primeira Guerra Mundial tornasse uma potência, como venda de industrializados, agora perdesse espaço para outros países que entravam na corrida pela venda de mercadorias. Agora, algo aconteceu de muito grave na economia americana, porque a concentração das riquezas estava na mão de grande parte da sociedade americana, e essa sociedade começou a se dividir, fazendo com que os Estados Unidos nascesse uma crise financeira, levando à falência de diversas indústrias, diversos bancos. Veio novamente a crise, porque Estados Unidos era uma potência, quebrou-se, muitos outros países que investiam, que injetavam dinheiro nos bancos, agora perderam tudo, e a crise começou a se alastrar por os outros países. Alguns países, tais como Itália, Alemanha, buscaram soluções em investimentos no seu próprio país de origem. E então surgiu o quê? Com toda essa entre guerras, dois grandes poderes que não foram tão bons, o fascismo e o nazismo. O fascismo surgiu na Itália, com o Duque, com o líder Duce, que logo mais veio outro líder, Benito Mussolini. Eles buscavam o controle da sociedade e anulavam a liberdade individual e perseguiam seus opositores. E infelizmente veio esse símbolo tão ridículo que é o nazismo. Nasceu o nazismo sob o comando de um camarada chamado Adolf Hitler. Ele buscava forte comando, né? E eles defendiam a raça ariana, que era um branco de olhos azuis. Se não fosse branco de olhos azuis, não serviam para a raça ariana, era melhor que morresse. E eles começaram a perseguir as raças inferiores, segundo eles mesmos achavam, né? Que utilizavam exemplo, judeus, ciganos, negros e outros. E milhares de pessoas com toda essa loucura foram mortas. Caro aluno, vale lembrar que o nazismo, ele não foi bom, ele foi muito prejudicial. Se você olhar aqui, no jornal O Globo, olha o que eles colocam: solenemente enterrado o sabão de banho humano. Encontraram em um local vários sabões que fizeram com banha humana. Olha quanto eles eram cruéis, muito maus. Isso não foi bom. Na Alemanha, o racismo levou milhares de pessoas a perderem as próprias casas, seu dinheiro, liberdade e a própria vida. Então, a partir de agora, gente, vamos pensar mais. Esse negócio de racismo, discriminação,
sem essa, vamos ser todos iguais, porque somos todos iguais, tá certo? Precisamos utilizar a igualdade como o senso maior. No mais, um abraço e até o próximo vídeo. Fala galerinha, eu sou o professor